Hey, vamos fazer uma viagem na máquina do tempo. E aí, galera, tudo bem? Tudo alto astral? Agora é hora dele, como eu sempre digo, o bom e velho rock and roll. Então, a Enciclopédia do Rock hoje faz uma viagem pelos anos 60. Nós vamos assistir uma das mais importantes e lendárias bandas da história do rock and roll, não só pela música deles, como por todos os músicos que passaram por essa banda. E eu estou falando... Adivinha? Não, você não vai adivinhar. Vamos logo ao que interessa. The Yardbirds. Que super banda, é ou não é? Essa aí é da pesada. E como contribuiu para a história do rock and roll, né? Formada no final de maio de 1963 em um subúrbio de Londres, pelo vocalista e tocador de gaita, tocador de harmônica, Keith Relf. Daqui a pouco eu te conto um pouco sobre esse cara aí. Tinha também o baixista Paul Samuel Smith, o guitarrista ritmo Chris Dreja, e na formação original, o guitarrista solo era um cara chamado Top Topham. Ele não durou muito na banda, não. No final de 63, ele sai, e aí a história dos Yardbirds começa para valer, porque entra para a banda um cara ainda adolescente, de 19 anos, chamado simplesmente de Eric Patrick Clapton. O Eric Clapton entra para a banda, olha só, ainda tinha o cabelo curtinho, tipo de franjinha, e eles começaram ali naquela onda da Beatlemania, né? Mas começaram também a emplacar hit atrás de hit nas paradas inglesas, até que acontece o seguinte: o som estava muito bom, estava perfeito, estava tudo em ordem. Aí os caras cismam de gravar uma música de um compositor famosíssimo, fez músicas para os Hollies, fez músicas para todas aquelas bandas da invasão britânica, chamado Graham Goodman. Ele compôs uma música chamada For Your Love. Várias bandas inglesas e americanas também depois gravaram essa música aí. For Your Love. O Eric Clapton falou, não, isso em 64, galera, não. Aí não, galera, não vamos nos tornar uma banda comercial, vamos pro lado mais do blues. E aí aquela reunião com a banda, um diz isso, outro diz aquilo. Acabou, foi o seguinte: o Eric Clapton falou, cara, ó, quer saber? Não tô afim de fazer música comercial, meu negócio é blues. E ele cai fora dos Yardbirds, sem antes, porém, todavia, recomendar um guitarrista de estúdio, que ainda não tinha aparecido em banda nenhuma, Mr. James Patrick Page. É isso mesmo, Jimmy Page. Aí eles falaram, se o Clapton recomendou, Page, você quer entrar para os Yardbirds? Claro, ele entrou. O Clapton foi tocar com John Mayall e seus Blues Breakers. Tudo bem. E aí o Page entra para a banda, né? E aquela coisa toda. O John Mayall indica para a banda outro guitarrista que também se tornaria um dos maiores do mundo, Jeff Beck. Olha o time que eram os Yardbirds nessa época. Chris Dreja, na guitarra ritmo, o baterista era Jim McCarty. Não confundir com o Jim McCarty americano do Cactus, guitarrista solo do Cactus. Isso é outra história. Paul Samuel Smith no baixo e os dois guitarristas de frente, né? Jeff Beck e Jimmy Page. Quer mais? E os caras, ó, metendo bronca. Algo famosíssimo que aconteceu com a banda foi eles participarem do filme Blow Up, em 1966, de Antonioni, né? Eles aparecem em um pub londrino, quer dizer, o protagonista do filme, fugindo de supostos assassinos, porque ele tinha presenciado um assassinato. Ele desce fugindo dos caras para um pub londrino. Quem estava lá no pub tocando? Os Yardbirds.
é a primeira vez, antes de Jimi Hendrix, tá legal? Que você vê uma cena de um cara quebrando uma guitarra, enfiando o braço dela no amplificador, que é o Jeff Beck. A música em questão que eles estavam tocando no pub é Train Kept a Rolling, uma música famosíssima. E o Jeff Beck quebra a guitarra dele, uma Gibson E335, ele arrebenta ela no amplificador, pega o braço partido e joga para a galera. E quem pega o braço da guitarra? O protagonista do filme. Ele sai correndo e é aquela loucura, todo mundo atrás dele querendo o braço da guitarra do Jeff Beck. Quando ele chega no meio da rua, ele olha para o braço, fala, o que eu estou fazendo com isso? Joga no meio da via. Aí vai um doidão que estava lá fumando, encostado no poste, pega o braço, olha, ele todo descabelado com as cordas, ele joga na rua de novo e pronto. Isso aí foi a participação dos Yardbirds nesse filme de Antonioni que ficou famosíssimo, Blow Up. Aí os Yardbirds seguem, mas o Jeff Beck, lá para 1967, entra numas, egocêntrico do jeito que ele sempre foi, falou, ó, galera, bye bye, tô partindo, vou fundar meu próprio grupo, o Jeff Beck Group, ficou famoso também, né? Jeff Beck dispensa comentários. E aí fica só a galera e o Jimmy Page. Nós vamos ver daqui a pouquinho aí. Eu queria te falar do vocalista que você vai ver aí, o Keith Relf, que também toca harmônica. Esse cara, depois que ele saiu dos Yardbirds, lá para julho de 1968, ele formou o Renaissance. Aqui no Brasil, como eu já te disse várias vezes, todo mundo conhece a banda como Renaissance. E tem gente que acha que a formação do Renaissance mesmo é com a Annie Haslam, essa que está vindo aí agora em maio no Brasil. Mas não é. O Keith Relf, o vocalista do Yardbirds, forma a banda, eles gravam 2 discos, ele com Chris Dreja na guitarra ritmo e a irmã dele, Jane Relf. Ele também, em 74, forma um supergrupo que infelizmente durou pouco, o Armageddon, ou Armagedon, como queiram, com Bob Caldwell, baterista do Johnny Winter, Luis Sennamo. É da pesada essa banda aí, é uma pancada só. Acontece com o Keith Relf o seguinte, no dia 14 de maio de 1976, ele estava no porão da casa dele, tocando a guitarra dele, que ele também tocava guitarra, toma um choque de 220 volts e morre. Ele tinha enfisema pulmonar e sofria de asma. Isso aí contribuiu muito para a fraqueza dele de tomar um choque nas cordas e ele morre. Morreu com 33 anos, está sepultado no cemitério de Richmond, lá na Inglaterra, tá, galera? Nada de Richmond dos Estados Unidos. Pois então, aí os Yardbirds continuam, mas em 68, dá aquela quebrada, o Jimmy Page fala, vou formar o New Yardbirds com outros caras. E chama o Chris Dreja para ser guitarrista do Led Zeppelin e o cara não aceita, galera. Ele fala, olha, Jimmy, é o seguinte, eu vou continuar na minha carreira de fotógrafo profissional, fotógrafo de astros do rock. Chris Dreja poderia ser um dos monstros sagrados do rock and roll. Vamos assistir aí os Yardbirds. 1967, a música é Dazed and Confused, que depois o Led Zeppelin gravaria. E vejam bem, preste atenção na roupa do Jimmy Page, parecendo que ele vem da House of Lords, vestido igual um lorde do século XVIII. Louco demais. E outra, para quem pensa que o Jimmy Page, no filme The Song Remains the Same, de 76, quando ele usa aquele arco do violino, é ali que ele começa a fazer aquela loucura, lê do engano. Você vai ver aí o que ele apronta com a guitarra
já em 67 com o arco do violino. E outro detalhe, Jimmy Page tocando uma Fender Telecaster, que, aliás, ele usava em todas as gravações do Led Zeppelin. Ele só usava as Gibson ao vivo, digo assim de passagem. É isso aí. Dazed and Confused, 1967. 50 anos atrás de história do rock and roll. Porque eu sempre te digo, rock and roll é para quem merece. Gostas do delírio, baby? Les Yardbirds, pour la première fois, j'attrape une baguette au vol. Dazed and Confused, un morceau des Yardbirds par les Yardbirds. I'm dazed and confused. Is it stay, is it go? Give me a clue, 'cause I just want to know. Give me a clue as to where I am at. Feel like a mouse and you act like a cat. Yeah. Yeah. I'm dazed and confused, I'm hanging on by a thread. Don't be abused, I'd be better off dead. Can't stand teasing, I'm starting to crack.
I'm dazed